Olá, internauta, eu sou Ayrton Rezende, do RDTV. Hoje o assunto a ser tratado no programa é eleições, e eleições em São Bernardo. Para discutir esse tema, trouxemos aqui na redação do Repórter Diário Ademir Silvestre, do PSC, Partido Social Cristão. Ademir, obrigado por ter aceito o convite para debater as questões eleitorais em São Bernardo. Obrigado a vocês pelo espaço, pela ideia de fazer com que esse posicionamento, esse debate possa ocorrer em favor da nossa cidade. Obrigado a vocês. Ok. Ademir, até porque o nosso internauta conheça um pouquinho da sua vida administrativa e política, queria que você contasse um pouquinho, brevemente, qual foi a sua experiência em governo e partidária. Olha, eu tive uma experiência partidária bastante importante. Eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores em São Bernardo e a nível nacional, junto com toda essa turma que está aí. Infelizmente tive problema com eles na medida em que eles queriam fazer voto nulo na eleição de 1990 entre Maluf e Fleury. Eu não aceitei esse julgo, essa imposição. Acabei fazendo uma opção por apoiar, naquela época, o governador Fleury, e o partido resolveu me impor uma sanção de uma suspensão dos meus direitos partidários por 120 dias. Eu não aceitei e saí, deixei o partido naquele momento. Tive uma pequena passagem pelo PMDB, com o Gilson Menezes, com o governador Orestes Quércia, e o finado, né, governador Orestes Quércia. Tive, posteriormente, uma ida para o PSB, onde fiquei até recentemente, quando, por conta dessas novas alianças em São Bernardo, eu acabei deixando o PSB e indo para o PSC, que é o partido pelo qual disputo a eleição, e estou muito confortável, muito tranquilo, muito feliz de estar no Partido Social Cristão. E sobre a sua participação em governo? Em governo, eu tive participação nos governos, eu fui vereador de 89 a 92, vereador constituinte. Posteriormente, eu tive uma passagem pelo gabinete do governador Fleury. Posteriormente, vim para a coordenação da campanha do Maurício Soares, ganhamos a eleição, passei pela Secretaria de Planejamento, passei por Secretaria de Administração, Secretaria de Governo, Coordenadoria de Ações Comunitárias, Secretário-Chefe de Gabinete e Secretário de Habitação e Meio Ambiente. Foi o último cargo que eu desenvolvi na Prefeitura de São Bernardo. Nos governos Maurício Soares e William Dib. Maurício Soares e William Dib, isso. Ok. Agora, como candidato, Ademir, caso eleito prefeito em São Bernardo, quais são as suas primeiras ações como prefeito? No dia 8, eu vou estar sendo proclamado eleito em São Bernardo, e no dia 2 de janeiro do ano que vem, eu vou estar dando início ao projeto de discussão da educação, a nova educação de São Bernardo, o novo professor de São Bernardo, o novo funcionalismo de São Bernardo, porque a educação será, no meu governo, a principal bandeira. Uma nação bem educada, uma cidade bem educada, um munícipe bem educado, ele vai ter melhor saúde, ele vai saber reivindicar melhor, e a educação será a nossa principal bandeira. Depois nós temos a questão do planejamento da cidade, que eu acho que é uma das coisas que, infelizmente, a administração atual tem pecado profundamente, porque não tem ninguém pensando no dia de amanhã. E os grandes projetos para resolver os grandes problemas de São Bernardo e da nossa região, infelizmente, são projetos que demandam tempo de elaboração, de concepção e de busca de financiamentos. Então é preciso que a gente tenha essa capacidade de replanejar a cidade. Eu quero fazer um planejamento para a cidade para os próximos 50 anos. E precisamos, evidentemente, ter uma atenção muito especial com a questão da saúde. O atual governo fechou os pronto-socorros, o pronto atendimento de urgência foi praticamente zerado, ficando apenas no pronto-socorro central.
o que eu acho que é insuficiente e que a gente precisa fazer uma retomada para que a população de São Bernardo possa voltar a ter a tranquilidade de ter o atendimento prioritário na saúde. São essas 3 ações: educação, planejamento e saúde. Não, claro que o plano de governo é um plano de governo bastante abrangente. Nós temos... Mas são essas 3 principais bandeiras que o senhor vai implementar? Eu diria que assim, as 2 principais bandeiras são a questão da educação, que é, para mim, não tem jeito de você fazer nada sem as pessoas estarem recebendo o melhor da educação e sem que aqueles que são os agentes da educação seja levado em consideração de maneira muito forte. E a questão do planejamento, que eu acho que a questão, quando eu falo do planejamento, o que eu quero fazer no planejamento, no repaginar da cidade, eu estou dizendo o seguinte: eu estou falando de tudo. Eu estou falando de transporte coletivo, eu estou falando de educação, eu estou falando de saúde, eu estou falando da regularização fundiária, que é uma das coisas que São Bernardo padece profundamente, que eu tive a oportunidade de trabalhar nessa área, a área ambiental, a área de habitação, e deixamos isso muito bem encaminhado e infelizmente não aconteceu nada. Precisa ser retomado, precisa ser resolvido, porque as pessoas têm direito, uma vez que elas moram, que elas já construíram, que elas têm as suas situações, elas precisam ter escritura pública, elas precisam resolver essa situação. Então, falar de planejamento, eu preciso falar de tudo. Eu quero recriar a unidade de coordenação de projetos, que foi uma experiência muito rica, vivida pelos governos que eu participei e que produziram, por exemplo, o projeto São Bernardo Moderna, que eu quero retomar as outras 26 obras que faltam ser levadas a efeito, financiadas pelo DIB, pelo BID, e que foi feito esse projeto no governo do DIB, e que eu quero retomar, não me importa se foi feito por A, por B ou por C. É projeto que é a salvação de São Bernardo, que é garantir a mobilidade urbana da nossa cidade. Mas São Bernardo hoje não é um canteiro de obras, não tem obra para tudo que é lado da cidade? E isso é feito sem planejamento? Não tem obra nenhuma sendo feita nesse canteiro de obra. Esse canteiro de obra feito aí Rua Nova. O que é? Recap. Isso não tem projeto. Recapeamento de rua não tem projeto. O que tem projeto é o projeto da São Bernardo Moderna, que fez aí um baita carnaval dizendo Nova Lions. Isso não tem nada a ver com... Isso botaram um nome fictício, gastaram 47 milhões de reais para poder fazer publicidade disso. E infelizmente isso não é obra com esse nome. Essa obra é uma das obras que compõe um complexo de 28 obras importantes para a cidade, que está dentro do planejamento feito pelo BID. Ou você acha que seria possível ter feito esse projeto? Esse projeto levou 5 anos para ser da concepção ao financiamento. Ok. Quando o senhor fala 26 obras estão dentro dessa São Bernardo Moderna, me diga 2 obras aí que estão elencadas nessas 26 que precisam prioritariamente sair do papel. Eu vou falar as 4. Uma delas, que é a Peri Ronquete, que concluiu até a chegada no Paço Municipal. Está concluída. É a Lions com o Complexo Lions, que é a transposição da Lauro Gomes, o viaduto que transpõe ali em frente à Fundação ABC, e o rebaixamento da calha da Lions para não ter interferência com as avenidas que cruzam. Foi feita, está executada. 2 outras que estão por ser executadas. Túnel da Avenida São Paulo, que sai da Avenida São Paulo do lado do ginásio poliesportivo e atravessa por via túnel sob a Anchieta até o Jordanópolis, ligando a Avenida São Paulo Jordanópolis com a Avenida São Paulo aqui no ginásio poliesportivo ao lado do parque. Isso é uma. Essa é uma. A outra, a alça da Pauliceia, da saída da Anchieta no sentido Santos-São Paulo, entrando para a Pauliceia, que é um dos movimentos que falta naquele trevo ali e que causa um grande prejuízo para a população e principalmente para as empresas que estão do lado de lá da Via Anchieta, que inclusive pagam muito caro, inclusive a questão do seguro, para que a gente tenha a possibilidade das empresas prosperarem. Fazendo isso, eu vou desonerar a empresa
eu vou facilitar a vida das empresas, eu vou fazer ter um seguro mais barato, eu vou ter o just-in-time sendo feito para as empresas com muito mais, consequentemente, nós vamos ter o desenvolvimento econômico muito mais avançado para aquela nossa região lá. Ademir, quando o senhor fala em planejar, mas o senhor não disse que no antigo governo que o senhor participou, ocorreu esse planejamento de São Bernardo Moderna? Então é retomar o planejamento, não fazer um novo planejamento. Não. É porque esse planejamento que foi feito, ele foi feito para um determinado momento. Ele é importante, já está ultrapassado. Ele precisa ser implementado. Ele foi feito o planejamento, foi feito busca do financiamento, o financiamento existe. O projeto JAICA-GEIBIC, por exemplo, o governo atual entregou ele à Sabesp. Que bom, porque a Sabesp está fazendo o afastamento do esgoto, está fazendo a despoluição da represa, está fazendo toda a obra de canalização de recolhimento desse esgoto para levar para a estação de tratamento de esgoto em São Caetano. Quer dizer, então isso está de bom caminho. Agora, o problema que o São Bernardo Moderna, que é o que vai garantir a mobilidade da cidade, ele não está sendo levado a efeito. Quer dizer, levou a efeito as duas únicas obras que o governo anterior, o Dr. Dib, tinha iniciado, e não iniciou mais nenhuma. E é preciso ser implementado para que São Bernardo continue se mobilizando. Porque movimentando. É atualizar aquele projeto. Agora, é isso? Não? Isso é para resolver o problema da mobilidade. Agora, nós temos que planejar a educação. Nós temos que planejar a cidade como um todo. Outras áreas. E isso parou. O que acontece? Eu tenho dito na cidade que o dia que inaugurar todos os prédios que a atual administração deu alvará à torto e à direito, sem levar em consideração, inclusive se o terreno está contaminado, como é o caso que está acontecendo lá agora naquele condomínio ali do antigo Polentão, terreno contaminado que a prefeitura não fiscalizou. É preciso que a gente tenha na cabeça o seguinte: o dia que todos esses alvarás que foram concedidos tiverem concluído e as pessoas tiverem ocupado esses espaços, nós vamos ter congestionamento dentro dos nossos estacionamentos. Ah, mas Ademir, aí como é que você vai fazer com o trânsito? Não sei. O trânsito do São Bernardo Moderna tem um prazo, tem um tempo. É como o Rodoanel. O Rodoanel não era a solução para tudo? Quando acabar, precisa fazer outro. Quando acabar, precisa fazer outro. E é assim, a vida da cidade, a vida de uma região como a nossa, conurbada, que não depende só de São Bernardo, que depende de Santo André, que depende da interface com Diadema, que depende da interface com São Paulo, precisa ser pensado todos os dias. Não pode ser pensada de 5 em 5 anos, não pode ser pensada num governo e no outro esquecido. E o Marinho, o atual governo, ele não tem ninguém pensando nem na hora seguinte, quanto mais para o ano seguinte, para o mandato seguinte. Olha o plano de governo. Ok. Não tem nada que aponte caminho para o futuro. O senhor acha que a solução é uma solução regional? Como vai ser a sua atuação junto ao consórcio intermunicipal? Pois essa questão, por exemplo, do transporte coletivo, dos alagamentos, as enchentes, são coisas que, se a gente não conseguir resolver regionalmente, o resultado de qualquer cidade não será bom. Eu vou investir pesadamente no sentido de que a gente busque soluções regionais para o trânsito, para a mobilidade urbana, para as questões de saúde, porque você tem aqui em Santo André, por exemplo, o Mário Covas, que é o hospital estadual, você tem a fundação, que tem a parceria São Bernardo, Santo André, São Caetano. Quer dizer, essas coisas todas precisam ser pensadas, precisam ser discutidas, precisa colocar esses instrumentos que a gente tem a serviço de resolver os problemas que são da região. E assim, se você for verificar, você vai ter todos os problemas, todos eles, de uma certa maneira vai ter uma interface com um ou com outro município. Então a gente precisa, inclusive nesse aspecto, investir muito para que a gente tenha soluções integradas, soluções conjuntas com todos os prefeitos. Eu espero que a gente possa fazer esse planejamento comum via consórcio. Se eu não conseguir fazer isso, algumas coisas eu vou tocar
buscando solução para a minha cidade. Vou tentar a solução doméstica, mas com certeza elas não trarão todos os resultados que a gente deseja, uma vez que as interfaces são inevitáveis. Ademir, tem dois candidatos colocados em São Bernardo, que é o Luiz Marinho, o atual prefeito, e o Alex Manente, que é o deputado estadual. Um tem o apoio do governo federal e o outro tem o apoio do governo estadual. Como é ser candidato sem ter esses apoios e, com certeza, esses candidatos terão um canal mais aberto para trazer recursos, tanto federal como estadual? Pois é, eu quero ter, na verdade, eles têm governo federal, o outro tem governo estadual, eu quero ter a parceria com o povo de São Bernardo. A minha missão é provar para o povo de São Bernardo que eu sou melhor do que os dois juntos, que eu conheço a cidade melhor do que os dois juntos, que eu já produzi para a cidade mais do que os dois juntos. E fazer com que a população de São Bernardo compreenda isso. Se eu não conseguir fazer com que a população compreenda isso, evidentemente um deles vai ganhar a eleição. Mas eu espero, eu estou com o pé na rua todos os dias, fazendo campanha, muito bem recebido em todos os lugares onde eu tenho ido, e tenho certeza de que a nossa performance está melhorando a cada dia. Porque com todos que eu converso, quer dizer, não sabia que tinha um terceiro candidato. A maior parte das pessoas ainda não sabe que tem um terceiro candidato. E na medida que a gente está conseguindo chegar nessas pessoas, nós estamos efetivamente ganhando um apoio e uma projeção melhor do que a gente tinha no dia anterior. Nós ainda temos 60 dias pela frente aí, e eu espero poder botar meu pé na rua. Quanto mais profundo for esse pé na rua, a gente vai conseguir fazer esse convencimento. E tudo corre muito bem. Tá, okay. Eu acho que deviam ficar preocupados, porque nós estamos com boas chances de melhorar muito a nossa performance. Ok. Ademir, um assunto que eu queria tocar com você, e você foi até secretária nessa área, é a questão da habitação. São Bernardo tem muitos moradores em áreas de risco, principalmente no verão, que tem as enchentes, tem desmoronamento e tal. Você, como prefeito, como que você vai atacar esta questão? Bom, a questão da moradia em São Bernardo, ela tem diversas facetas. E aí, felizmente, eu toco bem, porque eu conheço muito bem essa situação. Uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer justiça com o nosso cidadão são-bernardense. A gente precisa fazer a regularização fundiária, fazer de fato. Já foi aprovado lei específica para garantir que era possível fazer. A gente aprovou a lei específica no Estado. No Estado. Aprovou isso no Estado, uma luta danada, anos de batalha, conseguimos aprovar. Criamos a Diretoria de Regularização Fundiária junto à Secretaria de Habitação. E, infelizmente, perdemos a eleição e nada aconteceu. Parece que tudo que tinha sido encaminhado pelo governo anterior não serve para esse. É uma das grandes dificuldades. É a solução de descontinuidade que o governo atual impôs para a cidade. Nós queremos fazer a regularização fundiária para todos aqueles que tiverem dentro do alcance jurídico das leis, que a gente possa entregar uma escritura pública e garantir a ele essa... E os moradores da área de risco? O que acontece é o seguinte, por incrível que pareça, é uma das coisas que eu falo, o Marinho, o governo atual, tem construído diversos empreendimentos e entregue um mundo de coisa. Tudo projeto que foi feito por nós, no tempo que estávamos lá. Ele não tem um projeto que é dele, que ele executou. Por exemplo, ele acabou de inaugurar agora o Três Marias. Nós desapropriamos o terreno, grande parte dos recursos disso está dentro do dinheiro financiado pelo BID, porque, por exemplo, eu falei da obra que liga Robert Kennedy, eu não sei se eu falei no ar, eu falei isso, acho que em off, né? O fundo de vale que liga Robert Kennedy a corredor ABD, lá na Pauliceia. Aquilo passa por um lugar onde estava a favela naval. Acabou de remover a favela naval para o Três Marias. O que é o Três Marias? É onde ele inaugurou agora uma nova cidade. Nós estivemos lá sábado passado e uma cidade aquilo.
Nós desapropriamos o terreno. E esse projeto vinha do governo Dib? É do governo Dib. É nós que desenvolvemos desapropriação, a criação do projeto, desenvolvimento do projeto, e ele executou, felizmente. No seu governo, quantas unidades vão ser criadas? Olha, é difícil dizer isso, porque é o seguinte, você precisa produzir o projeto, porque o município de São Bernardo do Campo ele não tem o dinheiro suficiente, não terá o dinheiro suficiente para dar resposta para a habitação. O município, na minha opinião, tem coisas que é ainda mais prioridade do que investir na... E esse campo de habitação tem dinheiro sobrando, em todos os lugares. Você tem financiamento da Caixa, você tem PAR, você tem dinheiro internacional, você busca dinheiro, você depende de ter bons projetos. Eu sempre digo o seguinte, eu quero fazer a unidade de coordenação de projeto para fazer com que tudo que entrar na administração pública e vier parar no gabinete do prefeito é porque tem relevância. A hora que essa coisa chegar no gabinete do prefeito, isso precisa ser transformado em projeto. Mas, Ademir, você vai ter dinheiro para fazer tudo que aparecer de reivindicação no gabinete do prefeito? Provavelmente não. Mas se eu tiver um bom projeto, feito para cada uma daquelas situações, ainda que seja um projeto básico, uma hora dessa aparece uma jaica andando pelo meio do caminho, você bate lá e arranca dinheiro. Uma hora dessa aparece um bid que você bota... Assim foi na outra administração. A gaveta do prefeito vão ter vários projetos. A prateleira do prefeito, porque a gaveta é muito pequena, você tem que criar uma prateleira para poder ter um estoque de projeto. O que tiver de problema tem que ser estudado. O diacho que acontece nas administrações públicas é o seguinte, se o negócio não é do interesse do sujeito que está lá sentado no 18º andar, lá na cadeirinha lá do 18º andar, se não for do interesse dele, ninguém olha. Não pode ser desse jeito, quer dizer, o que chegou lá é porque é relevante, precisa ser estudado, precisa ter uma solução, ainda que seja para dizer não. Mas você precisa saber qual é a profundidade, qual é o tamanho, o que custa, o que dá de benefício, o que traz de retorno. Você precisa saber. Ok. É importante, inclusive, do ponto de vista de informação para o prefeito, porque senão o prefeito não tem controle da situação. Ademir, o senhor está falando em relação a buscar recurso, porque tendo um projeto bom, o recurso acaba vindo. Acaba vindo, tem dinheiro. Como que São Bernardo pode se preparar, por exemplo, com um novo negócio que se aproxima, que é a questão do pré-sal, na Bacia de Santos e tal? Você acha que São Bernardo está preparada para receber esses recursos? Pois São Bernardo tem, inclusive, deverá ser, inclusive, a sede do pré-sal. É das soluções problema, porque, segundo consta, diz que Petrobras comprou alguns andares daquele prédio que está sendo construído e está... agora parece que semi-pronto, em frente ao Shopping Metrópole, e que ali será a sede do pré-sal. Quer dizer, é um dos lugares onde eu digo, a hora que estiver pronto e todo mundo tiver ocupado seus respectivos... Ninguém sai do estacionamento. Sim. Precisa ter planejamento. Eu acho que a cidade não está preparada. Agora, eu espero, assim, que a gente tenha condição de fazer a preparação da cidade, de tocar em frente o projeto São Bernardo Moderna, que já vai dar um grande alívio, construindo todas essas obras, fazendo todo esse aparato. Eu estou falando de se preparar para as oportunidades do pré-sal. Pois é, mas aí é que está. Sem você criar uma infraestrutura que seja capaz do empresário se importar com a cidade de São Bernardo e até não querer ir embora de São Bernardo, querer, ao contrário, eu quero fazer um chamariz das pessoas virem para São Bernardo, se importarem, olha, São Bernardo vai ter a sede do pré-sal. Legal. Vamos aproveitar todas essas oportunidades para que a gente possa fazer o empresário se importar com a cidade e ter o interesse de vir investir na cidade. É preciso que você crie condições para que ela venha, porque senão, se ele vier para ficar atolado no trânsito 3 horas para ir do centro da cidade até o bairro da Pauliceia, com certeza ele não virá, com certeza não estaremos preparados. Então é preciso que a gente tire determinados projetos que estão hoje engavetados. Por que razão não é possível explicar hoje, pelo menos eu não dou conta de explicar, o governo atual precisava explicar, e botar ele na prática. Construir o túnel da Avenida São Paulo. Por que não vai para frente?
Ok. Por que a alça da Via Anchieta não vai para frente? Por que o fundo de vale entre Diadema e São Bernardo não vai para frente, ali pelo Jordanópolis? Precisa tocar essas obras. O seu plano de governo já está pronto? Está pronto, protocolei. A base dele, protocolamos na Justiça Eleitoral. É claro que hoje, inclusive, fiz um post na minha página na internet, dizendo o seguinte: nós vamos começar a postagem assunto por assunto e provocar um debate via internet para que a gente possa, inclusive, colher subsídio, sugestão, informação, crítica e poder fazer um debate minimamente dentro daquilo que a gente viu aí, por exemplo, esse portal aí que está fazendo a pesquisa de intenção de voto. Nós já temos 18 mil participantes de São Bernardo participando naquele processo. Oh, meu Deus, se eu tivesse 18 mil pessoas discutindo um plano de governo para ofertar sugestão, certamente a gente ia fazer um plano de governo bem legal. E eu postei isso hoje, dizendo que nós vamos começar a postar e gostaria que as pessoas me dessem retorno dessa postagem, lesse, discutisse em grupo, mandasse sugestão, ou se quiser discutir com a gente, marcar alguma coisa. Eu estou inclusive pensando, como evento de campanha, daqui uns 30 dias, começo de setembro, aí, a gente fazer uma plenária. Sobre o plano de governo? Sobre o plano de governo. E o internauta que quiser acessar essas informações que o senhor tem, qual é o endereço? Eu estou no Facebook, minha página lá no Facebook, Ademir Silvestre, Facebook, Na rede social, Facebook, Ademir Silvestre. Página, é isso aí. Tá certo. Ademir, obrigado por ter vindo aqui no Repórter Diário para discutir um pouquinho dos assuntos. Lógico que tem vários assuntos que possam ser ainda discutidos, mas no decorrer da campanha a gente volta a entrevistá-lo para discutir outros temas. Obrigado por ter discutido com os nossos internautas alguns assuntos da eleição. Com o maior prazer, eu é que agradeço a oportunidade e parabenizo a iniciativa de vocês, porque isso é o que vai fazer com que a gente efetivamente entre no debate e consiga produzir os resultados necessários. Uma das coisas que nós não falamos aqui hoje, mas que também eu tenho latente dentro do meu plano de governo, das minhas experiências vividas dentro das administrações que passei, é a Coordenadoria de Ações Comunitárias, que é um lugar onde se faz participação popular na administração todos os dias, e não uma vez por ano, como as famosas OPs aí, que só custa não sei quanto para poder realizar um evento daquele e que na verdade não produz resultado nenhum. Ok. Obrigado, viu? Nada. Grande abraço a todos. Cara internauta, você viu um pouquinho aqui algumas ações, alguns planos do candidato Ademir Silvestre, do PSC. Caso queira saber mais informações sobre esta entrevista ou outros vídeos relacionados, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.